Olá! A gente sabe quando a gente começa a desenrolar um novelo de lã, que a gente vai puxando o fio e vai saindo cada vez mais lã. Assim é quando falamos de pessoas neurodivergentes. Eu aprendi com a Diana Utzon, autora do livro Diferenças Específicas de Aprendizagem, a usar esse termo. Uma pessoa me perguntou, e segundo ela, essa denominação é agora a mais apropriada, porque há vantagens e desvantagens em pensar de forma diferente. Ela menciona que as neurodivergências que afetam a aprendizagem são a dislexia, a descalculia, a disgrafia, TDAH, TEA, e tem outros, COTOC, etc. Agora, e para que nós, enquanto pessoas que atendem, que dão assistência, que dão aula particular, ou professores, possamos ajudar essa criança, nós precisamos aprender a deixar que a própria criança mostre o caminho. E enquanto isso, nós descobrimos as suas necessidades de aprendizagem. Todos nós aprendemos pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos e fisicamente. Por isso que ela fala das aulas multissensoriais. O quanto essas aulas multissensoriais favorecem não só as crianças ou as pessoas neurodivergentes, como as que não são neurodivergentes. A Diana, nesse livro, ela fala que as aulas multissensoriais são as diversas formas que temos de abordar um conteúdo com a criança, utilizando os estímulos, aliás, utilizando o estímulo sensorial. Como nós vamos usar a visão, quando a gente fala com ela para ler um texto, a gente sugere ler um rótulo, cartazes. Auditivo, que é escutar a história, quando a gente vai ler uma historinha, escutar poema, repetição de rimas. A experiência prática, que é usar as mãos, quando a gente trabalha com massinhas, criar jogos, pintar, bordar, né? E a riqueza dessas abordagens diferenciadas, quem ganha com isso são as crianças, todas as crianças. E o destaque é a aprendizagem ativa. Então, as crianças estão ali sendo protagonistas de sua aprendizagem. Essa permissão não é simples, gente. É preciso aprender a pensar como a criança aprende e deixar que ela nos guie, como isso é complicado. Por isso não adianta ter pressa, viu? O resultado esperado impede essa conexão do objeto de estudo com a necessidade de aprender da criança, quando a gente tem essa pressa do resultado esperado. O ideal é a gente comemorar cada dia uma vitória. Cada ganho é uma vitória para essa criança. Se ela leu hoje um livro de história, por mais simples que seja, por mais infantil que seja, não importa qual seja a idade dessa criança, ela conseguiu ler um livro de história todinho, sozinha, sem intervenção, já é um ganho. E nós temos que validar isso. Se ela leu um grupo de palavras sozinha, sem a intervenção, já é outro ganho. Então, quanto mais a gente valida as ações dessas crianças, mais ganho a gente tem e ela também tem. Eu quero deixar claro aqui para você o seguinte: ser neurodivergente ou ter uma criança neurodivergente em casa requer a mesma atenção que a gente dá para a criança que não é neurodivergente. Só que ambas ganham muito. Por quê? Elas conhecem estratégias e formas diferentes, que o importante é que elas cheguem ao objetivo final, que é a aprendizagem. Agora, quantas formas a gente tem, quantos meios a gente pode utilizar para chegar até uma criança, para fazer com que ela aprenda, não é? E principalmente, a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, esquecer que existe um sistema. Por isso que, como professor particular, a gente precisa trabalhar com a necessidade específica daquela criança. Por isso que a aula é particular. E se faz sentido para você o que eu estou dizendo, compartilhe o vídeo, reflita. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.